um só poder de um só e único juiz e legislador. Estabeleceu a constituição da vida, do justo, da justa justiça, sobre todo o universo, obra da sua criação. O Deus Altíssimo de Melquisedeque. Estou com uma ronquidão. É a idade. E veio pensar hoje pela manhã, ao despertar, após alguns despertares, porque na minha idade você levanta algumas vezes durante a noite. Mas, no último despertar, me veio pensar o vídeo que agora estou fazendo. E esse pensar está no curso do leito do fluir do Espírito Eterno, do seu Espírito, o Espírito da profecia, que é da vida, da conhecimento, entendimento, discernimento dos propósitos do coração aos seus profetas. Se quer entender o profeta, ele tem que estar conciliado perfeitamente nas suas declarações, o seu espírito, a sua alma, o seu pensar, seu falar, seu realizar, todo eternamente provado na obra do Deus Altíssimo. Assim posto, retorno a uma palavra fundamental. De quê? De todo o universo. Todas as formas e expressões que estão dela manifestam. Ao observador, para alcançar do seu alto juízo, nada separe do homem. Tudo. Em tudo. Em todos e por todos. Está manifesto o Espírito daquele quem eterno é. O Cristo, o Senhor. Agora, ao juízo do seu profeta, discernir os espíritos malignos que operam sobre os povos. A memória está tirando aquilo que é a razão desse vídeo. Eu retorno. A palavra diz: Jesus, ela ainda não fala Cristo, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem ou o que dizem ser eu sou? Pode dizer o que, o do que, ou o porquê. Aí não tem um sujeito vivo. Estamos tratando de coisas por mensurações daquilo que são coisas mortas. Até então. Mas a formula a pergunta. De quê? Do porquê? Que lá fora dizem da palavra eu sou. Qual é a resposta? Prontamente para as conformações daquele presente século, como hoje as mesmas conformações aqui estão, por consequência do espírito da iniquidade que já opera em confundir o homem e nessa confusão roubar do homem a herança
de ser participante da glória do Eterno. Então vão eles apreciar a resposta a dar baseado no que ouviram lá fora. Estaremos declarando, mencionando ter conhecimento, e que isso já os colocasse ao patamar de saber, ou de conhecer, ou de entender, ou de discernir. Mas são conformados. Assim responderão. Uns dizem, outros dizem, aqueles outros tal dizem. E assim vai ter inúmeros partidos declaratórios, ou de declarantes. Cada um ao seu jeito, ao seu modo, segundo a sua forma, e a fantasia que quer fazer uso como primazia sobre as demais. Nesse sentido, dirá Jesus, não estou falando dos de fora. Eu estou falando dos que estão comigo, me acompanham. Então, no texto, a palavra utilizada, o verbo pessoal, deve ser o verbo vós. De quem dizem vós, eu sou. Mas me veio preferir, por direção do Santo Espírito, usar aqui a palavra vós, com V-O-Z. A voz de quem ouvi. Está aí o ponto. No Shema está declarado. Ouvir é ouvir do Senhor, de um só, Deus Altíssimo, Eterno, um só Senhor. Este, quem diz, ouviu. Não está mais lá fora para buscar respostas da pergunta de Jesus. Então, a resposta que Pedro vai dar já é este caminhar ao aperfeiçoamento do Espírito no homem para o perfeito discernimento do mistério da iniquidade e do erro e do dolo e dos espíritos imundos que, fantasiados de falsa autoridade, querem ter domínio sobre o homem livre. E a figura para fazer tal exercício o fizeram pelo nome o Estado. Eles são para fazer o Estado, o bem do Estado, a autoridade é o Estado, e assim sucessivamente. Mas retornemos. A palavra voz, no sentido de vocal, ouvir, me vem pensar, da palavra do pai, se bater na porta, o seu filho reconhece. Se for do estranho, também identifica haver um estranho lá fora. Mas o seu tem resposta íntima. Mas também desse eu sou que ele pergunta, Pedro diz, tu és o Filho de Deus vivo. Se eu digo tu és, porque está na segunda pessoa, singular, é a de eu sou, é que após está referenciada a esse eu sou, por primeiro, o Aleph, o Alfa, tu és um só dele, e por ele dizer, ou dizê-lo. Assim, compreendendo, um só sujeito é verdadeiro. A palavra eu sou dá essa identificação desse verdadeiro. Quando em outro lugar, mas estou, não está nos vós, no sentido do pronome
após o nós de uma multidão de perdidos? Não, tu, isso por segundo. Não há ninguém sobre a tua cabeça. Então, a palavra voz, que é o meu diapasão, o diapasão do profeta, o diapasão que traz a voz, que é um só verdadeiro juízo. Também dirá, qualificando eu sou. Então, uma qualificação está dita por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o Filho de Deus vivo é a segunda pessoa, tu. Mas tem outras identificações dessa imagem, desse sujeito, que vai denotar que estará falando de um só, primeiro, Altíssimo de Melquisedeque. Mas ao falar, ao declarar da sua voz, ele se anuncia ser um profeta da verdade e da justiça. Onde? Eu sou a voz. A voz que proclama do deserto, ou que clama do deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Do Pedro, tu, este, de quem esse velho fala. De um só, eternamente. Um só Espírito, de altíssimo juízo. Um só juiz e legislador. Outra consideração da voz. Ouvi, diz João, em Apocalipse, atrás das minhas costas, como de muitas águas. Olhei, ele diz a respeito da imagem que vê. Ele ouviu e viu. Outro lugar da voz. Outro lugar da voz. Isto. E Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo adversário. E no deserto, 3 tentações são realizadas, são feitas. Qual tentação? Tiro realizado. São manifestas, são ditas em forma de perguntas e questionamento. Primeira, se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Juízo aberto. A Eva está nessa história. Lembra que a serpente, a cernuosa, trouxe questões de perguntas. Ela estava confusa na resposta. Ela não tinha mais a resposta. Ela estava dentro dos moldes da conformação. Retorno. As tentações do diabo. 2. É de ofertar a alguém, ser colocado no ápice do templo. Já fiz menção. Quando fala templo, essa imagem é uma imagem idólatra. É comum a imagem de idólatra nas mentes corrompidas do presente século.
Assim, nesse mesmo juízo dos templos, tem a figura do sumo sacerdote, que torna um grau de misticismo, em que pelas sombras, a aparência do que faz, tem algo que realmente possa purificar o homem. Nesta imagem está também a figura da corte de Brasília, em que fez aquele de Brasília, do seu espaço, daquela mulher petrificada, que nem face tem de quem esculpiu, mas que foi borrada com batom de uma mulher viva. Prenderam ela. Ela vai morrer, a estátua já está morta. Se deixarem, e não houver de fato uma convulsão mundial, e se ninguém movê-la dali, alguém que tenha poder de mover, vai ficar ali, eternamente ali, como símbolo do juízo das suas excelências. É uma piada, né? Pois é. Assim, qual a voz que eu estou escutando, ou seja, ouvindo? Escutar não quer dizer ouvir. Escutar ficou por uma palavra comum, popular, como se alguém estivesse ouvindo alguma coisa, numa multidão de falantes, de temas totalmente não necessários, totalmente incoerentes e vazios, de conteúdo para mudar, de fato, o caráter de alguém. Outro lugar da voz. Eu sou aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Volta a palavra tu. E ligada à palavra eu sou. Está a dizer de um só eterno eu sou, por dele dizer-lo. E, por meu juízo, buscar o aperfeiçoamento do Espírito. Assim, a imagem de Jesus está por expressão a quem? De aparência de filho do homem. Alcançou o juízo da excelência de Cristo. Ele é Cristo. Como diz o Paulo, pelo que sofreu, pela confrontação da luta que enfrentou, Deus o fez Senhor e Cristo. Sobre todas as potestades, principados e poderes deste mundo tenebroso, conformados no espírito do dolo da mentira, na expressão do juízo místico, misterioso, das fantasias dos togados, das fantasias dos generalatos, das fantasias dos principados, das fantasias de... E vai em frente. De que mais ouviremos? Vamos ouvir de o abençoador de Abraão. Bendito Deus Altíssimo. Diz Melquisedeque, na figura do tu, na figura do segundo, de um só primeiro e eterno. Tu, Abraão, o Eterno te abençoa, ao entregar nas tuas mãos os teus juízos, as tuas decisões, e dela responderás. Do justo por alegria da justiça e paz. As tuas mãos expressarão tua obra. Então veja, nessa bênção a Abraão, todo filho do homem na expressão de nascido de mulher está sobre tal sentença, sob tal declaração,
E ela é em caráter eterno. Não vai mudar. Agora, se a obra, de fato, o fruto manifesta os visos da perversidade, como gozará ele da glória do eterno Deus Altíssimo, em Cristo manifesto? Não poderá fazê-lo. Está declarado também uma pergunta, por fundamento de razão. Se, claro, a Corte de Brasil não tem mais, nem os legisladores daquele mesmo lugar. Então, qual é a palavra declarada? Aí o Paulo pergunta. Agora, na hora que renovou dos fundamentos de juízo de razão, em caráter eterno, na renovação da sua mente, como ele propõe a todos. Nesse momento, ele vai declarar. E a memória complica. Ele vai dizê-lo. Que acordo, uma aliança entre o Espírito de Cristo e o maligno, não há possibilidade. Então, se eu vou para a palavra corte, e aí vou encerrar. Veja, a palavra corte, como outras palavras muitas, tiveram, de fato, uma origem desse significado. Então, tenho proposto aos meus irmãos que busquem sempre, já que o Google se tornou uma página onde, através do sentido dessas palavras, no sentido popular, no sentido clássico, estão colocados a origem dela e os significados que lhes foi dado. É uma evidência que o significado que lhes foi dado, ela vincula a ideia de um valor que é dado quando ela é declarada. Então, se eu digo de um togado, do esforço de romper com a Constituição e praticar o crime e sustentá-lo, para sustentar aquela fantasia, como é que eu posso justificar o Zanin, o Dino, o Lewandowski, o Toffoli, a Weber, a Lúcia, o Gilmar Mendes e todos os demais que fazem parte daquela corte? Ora, a palavra corte pode se tornar a ideia de aquele ambiente já mais alcance, aonde a ideia de um rei, em que agora em torno do rei estão todos aqueles que vão lhe procurar enganá-lo, como se tivesse algum amor para com ele. Mas, esse mesmo erro, tanto de um como de outro, todos estão no mesmo erro e confusos. Uma coisa fica firme, fica determinante, sabem que não tem em quem confiar. Assim, dizer a corte de Brasília é como dizer a corte, vou dar um exemplo, de uma obra de arte, colocada também no balé, famosa nas músicas de Tchaikovsky, e também de Berlioz, também desse, também daquele, que vai dizê-lo, o amor do Romeu para com a sua amada. O nome dela é Romeu e Julieta. Também tem uma história que vincula, gerou uma ópera, Sansão e Dalila. Está na mesma ideia. São dois conflitos em que envolve povos, envolve pais, envolve tradições. Mas está lá, Romeu e Julieta. Lembram? E tudo vai ocorrer lá na Itália, se não me engano, em Milão. Aliás, não recordo. Vocês consultarão o Google, ele tem o registro. Então, lembram bem que eles fazem um pacto. Eu quero dizer apenas aproveitar do Romeu e da Julieta
para dizer que o Romeu fazia a corte para a Julieta, quem amava. Ninguém vai fazer a corte ou a ganhar a confiança, a intimidade daquela mulher, na expressão da mulher, para torná-la por sua companheira, a mãe dos seus filhos. Assim, não haverá aliança na corrupção nem no adultério. Falei de adultério, falei de corrupção. Falei de corrupção, falei da corte de Brasília. Ou seja, o Lula, o ladrão, corteja aquelas mulheres, na pressão da profecia, nem tinha um homem lá dentro. E como é que ele as trata? Com a cortesia, com o chapéu dos outros. Para ele é fácil pegar dinheiro e comprar o que quer dentro do Congresso. Assim o fez e assim o faz. Onde a Dilma foi tirada da presidência. E o ladrão já ultrapassou limites. Não tem limite para ele. E a corte cresce sobre o juízo do seu próprio caráter. A pergunta fica: a que voz eu estou ouvindo? O da ronquidão nas obras manifestas de Moraes na Corte de Brasília e de outros tantos, como confiar nas urnas, como dizer que não houve fraude. A fraude é o próprio homem, oculto no seu próprio túmulo, onde está podre, como diz Jesus Cristo, podridão e rapina. Que miséria, que podridão. Nessa podridão, nesse juízo, me veio pensar. O apóstolo Paulo, ele coloca uma palavra interessante. Ele fala do Espírito de Cristo. Quem está no Espírito de Cristo, ele diz em Cristo, a lei não lhe alcança, porque ele é a expressão do juízo da lei. Mas está nele, é a essência. Como ele se negaria nessa essência que o universo tudo foi estabelecido? Não há vida. Então ele está declarando que na corrupção, as leis que vão ser geradas pelos corruptos estão já manifestos na Corte de Brasília por sustentar a Constituição do solto, como eles acolhem. E como da Gilmar ao soltar o Dirceu. Este é o verdadeiro juízo. E eles são perversos, são iníquos, são criminosos. Não tem medida do que fazem. Dirás na ignorância? E veja. Estão o fazendo através de ser alimentado como um burrico ou como um animal, através de alguma coisinha que o seu dono, o seu proprietário lhe dá na boca. Esse é o ponto. Mas a palavra que eu ia dizer, eu estava esquecendo, é a palavra que o Paulo declara do bom perfume de Cristo. Ele falou dos altos juízos, do Espírito de Cristo a plenitude, o Espírito de Cristo, a lei não nega a lei, ele é a lei, é a essência da lei. Mas aí ele coloca uma relação. O bom perfume de Cristo. Ele diz, haja em vós o bom perfume, ou seja, em ti,
o bom perfume de Cristo. Por que ele usou perfume? Eu ia pensar daquela mulher que entra na casa de Simão o leproso, onde ele convidara Jesus Cristo a cear com ele. E ela, então, pega um perfume raríssimo, raríssimo. E ela, então, coloca nos pés de Jesus, com seus próprios cabelos, diz, ela seca os seus pés. Muita pergunta fica. O perfume de Cristo? Mas ela, no sentido deste óleo perfumado, especial, das especiarias sacerdotais recomendadas, é o modelo da oferta para ungir a cabeça do rei. E quem unge a cabeça do rei é o profeta. Não é o rei de si mesmo. Assim considerando, deveu pensar. Querem reconstruir o templo de Herodes. E foi, de fato, um ambiente, um cenário de tantas interpretações malignas. É uma evidência que dentro de um lugar, que é uma cidade, em que agora se move tantos animais, passando pelos portões das muralhas daquele lugar, e são levadas para serem sacrificadas. Elas eram sacrificadas, eram queimadas. Imagine o perfume. Aqui em Curitiba, tem épocas conforme o vento sopra. Tem um cheiro muito desagradável, como o do enxofre, ou algo similar. Não é um bom perfume, que procede das refinarias da Araucária, aqui perto. Estamos a coisa que é de 30 quilômetros, ou 25. Isso onde estou. Quem está mais na periferia está mais perto. Pois bem, o perfume. Nada agradável. Não é sempre. Ocorrerá no momento que o vento sopra, para fazer lembrança das memórias de quem vos falo e das misérias de tantos dos que vos falo. O templo é, de fato, uma dimensão de prova de deformação e corrupção. A figura é todo aquele aparato dos que legislam e dos que querem garantir a lei. Estão na impotência e na insanidade o fazem. Aí diz o Paulo para encerrar. Se queres, diante do Altíssimo de Melquisedeque, manifestar coerência, conciliação de um conciliado com seus altos juízos, mostre-se como louco no mundo. Se esse velho falar lá na corte de Brasília, no Congresso, o que os senhores acham que vai suceder? Mas muitos mestres na linha do pastoreio, na linha dos rabinatos, na linha disso ou daquilo, da espiritualidade, falam. Mas a pergunta fica, e os juízos são elevados ou estão no mistério do anticristo? O mistério da iniquidade, que quer sustentar-se no dolo da mentira. Ficamos. O mais está para quem ouviu
mas considerar, nunca saindo de um só fundamento, e nunca saindo de um segundo só, que tem a prova do fundamento por testemunho eterno, em caráter eterno. Esse é o alto juízo. Este é o espírito da profecia. Destes dois depende toda a lei e os profetas.